Ideias ruins pavimentam o caminho da servidão, enquanto que boas ideias nos levam para o caminho da liberdade. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Sempre há entre os indivíduos várias diferenças de pensamento, e quando se trata de economia e política, essa diferença se destaca ainda mais. Muitos têm uma convicção inabalável em suas ideias. Por exemplo, o socialista não aceita visões diferentes da sua, e mesmo que as evidências do mundo lhe mostrem o fracasso do planejamento econômico centralizado, ele prefere ignorar tudo isso. Porém, mesmo em meio a várias diferenças de pensamentos, há coisas que todos concordam. O que acontece é que a grande maioria das pessoas, ao final, desejam resultados muito parecidos, porém buscam atingir tais resultados por métodos diferentes. Por exemplo, praticamente todas as pessoas querem uma melhora na sua condição material, desejando que todos tenham mais acesso a roupas, alimentos, remédios, tratamentos médicos, moradia, educação, e criando assim uma sociedade mais rica, pacífica e segura. O grande divisor de opiniões é como se chegar nesses objetivos. Então, se todos querem o mesmo resultado, porém discordam nos métodos para se chegar lá, se torna necessária uma forma de avaliar quais métodos são mais coerentes com os objetivos desejados, quais métodos realmente funcionam. E existe um instrumento que pode nos ajudar nessa tarefa, que é a ciência da economia. Ela é o estudo da ação humana e avalia quais meios são mais adequados para atingir os objetivos desejados. Ela não faz juízo de valor, não diz o que é correto ou errado, apenas expõe argumentos racionais sobre qual é o método mais eficiente para se atingir um fim. É uma grande verdade que não importa o quão lógico podemos ser, muitas vezes as pessoas não vão concordar com a nossa opinião ou argumentos. Os seres humanos são muito mais emocionais do que racionais. Por isso, muitos continuam a cair seguidamente nos cantos populistas que visam enganá-los. Porém, isso não muda o fato de que bons argumentos são fundamentais para convencer pessoas que estão preparadas para aprender algo novo e a debater racionalmente. A razão é um dos melhores recursos que temos e a argumentação é uma das poucas atividades que pessoas que buscam a paz possuem. Os argumentos libertários que defendemos não são apenas um estudo técnico sem conexão com a realidade, mas sim ideias cruciais que se relacionam com o cotidiano da vida comum para se criar uma civilização livre, onde todos vão se beneficiar ao final. Quando ideias que desafiam o senso comum são expostas, muitas pessoas duvidam e às vezes se limitam a negar. Elas normalmente julgam como impossíveis. Provavelmente dizem a si mesmas algo como: jamais que o governo mentiria para mim durante tanto tempo. Pensa o indivíduo que acredita sem questionar as autoridades públicas e se limita a se informar no jornal tradicional, ou acredita nas ideias do meio acadêmico sem colocar em xeque a validade dessas. Essas ideias que desafiam o status quo dominante da academia são da tradição da escola austríaca de economia. Algumas pessoas consideram sua teoria impossível ou questionam sua metodologia. Já outras, mesmo sabendo que têm embasamento, são pessimistas e não acreditam que um dia serão adotadas pelos políticos que temos no poder. Porém, isso não é um fato novo para os economistas libertários, já que Ludwig von Mises e Friedrich von Hayek também lidavam com pessoas que não acreditavam em suas ideias. Eles sabiam que muitos julgariam suas ideias apenas como teorias, sem nenhuma utilidade prática, ou tentariam deslegitimá-las por não ser possível um teste no laboratório. O próprio Hayek argumentava que uma das principais tarefas do economista deveria ser a de atuar na sociedade, de modo a tornar possíveis ideias que muitos julgam hoje como impossíveis. Uma forma de fazer isso é mostrando como a economia é decisiva para a melhora de vida das pessoas e como está totalmente atrelado o progresso da humanidade com a adoção de ideias que promovem o livre mercado e boas políticas econômicas. Em resumo, a não intervenção do governo na propriedade privada e na ação individual. E o contrário também é verdade. Muitos dos problemas que lidamos diariamente acontecem porque más políticas econômicas são adotadas. Por isso, o trabalho teórico dos economistas não deve ser subestimado, por mais que hoje suas ideias não pareçam ter utilidade prática. Importante mostrar o poder delas, isso deve continuar sendo feito, porque uma teoria correta sempre funciona na prática.
Bons argumentos aliados com a demonstração prática são ótimas formas de se convencer estudantes e pessoas interessadas na ciência econômica, e até alguns políticos, quem sabe. Por exemplo, o economista americano Donald Bordeaux era um aluno de economia que entrou para a faculdade, segundo ele próprio diz, apenas para agradar a mãe. Porém, tudo isso mudou quando ele viu a explicação do porquê controle de preços estava gerando falta de gás natural nos Estados Unidos. Vejamos seu relato pessoal. Quando me matriculei no curso de economia, ministrado pela doutora Michelle François, eu não fazia a mínima ideia do que era economia e o que ela estudava. Tampouco me importava. Porém, um certo dia, no início do semestre, a doutora François desenhou um gráfico de oferta e demanda no quadro negro. Ela disse: vejam o que acontece quando o governo impõe um controle de preços, estipulando um teto para os preços. E ela apontou para o gráfico. A quantidade demandada excede a quantidade ofertada e surge uma escassez. Virando-se para os alunos, a doutora François prosseguiu: todos vocês se lembram do racionamento de gasolina em 1973. Eis aqui a explicação. E o governo atual está praticando controle de preços em todo o mercado de energia, gerando as mesmas consequências, uma escassez na oferta de gasolina e gás natural, concluiu ela. Lembro-me vividamente de como fiquei mesmerizado olhando para aquele gráfico de oferta e demanda no quadro, completamente fascinado. Pela primeira vez na minha vida, estava vivenciando a excitação de uma descoberta intelectual. Ali estava uma explicação convincente de por que, tão logo consegui minha licença de motorista em 1973, havia uma escassez nacional de gasolina, com longas e intermináveis filas nos postos, o que me impediu de dirigir muito naquele ano. A ciência econômica é uma coisa poderosa. Bons argumentos são fundamentais, pois enquanto não for provado que um método não funciona, muitos podem continuar insistindo nele. Por exemplo, não havia muita diferença, quando alguns avaliam, entre as políticas econômicas implementadas pelos nazistas na Alemanha e o socialismo marxista em países como a União Soviética. Os dois praticavam métodos muito semelhantes. Os socialistas soviéticos venceram os nazistas na guerra, porém eles não poderiam vencer nos argumentos, porque partilhavam visões parecidas de como o governo deveria agir, planejando a economia e controlando o mercado. Inclusive, Hayek escreveu um livro chamado O Caminho da Servidão, alertando que muitos países estavam tomando medidas que aumentavam o poder do Estado, o que poderia levar ao que ele chamou de o caminho da servidão, que seria o mesmo adotado tanto na Alemanha nos anos 40 quanto na União Soviética. Logo, para que sistemas autoritários não venham a acontecer novamente, não basta vencer na guerra. É necessário mostrar que essas ideias são ruins e falhas em todos os sentidos. É necessário e imprescindível refutar as falácias ideológicas que motivam essas práticas. Somente quando as pessoas trocarem a mentalidade falaciosa por uma mentalidade bem fundamentada que os problemas podem, enfim, ser superados. O objetivo da economia é mostrar as ideias corretas do ponto de vista lógico e refutar as ideias contraditórias. Ludwig von Mises, o maior expoente da escola austríaca de economia, em sua obra-prima Ação Humana, afirmou que o homem deve sempre lutar para diminuir os erros. Veja o que ele escreveu. O homem deve examinar profundamente todos os problemas que lhe afetam até o ponto que a razão permitir. Não deve se conformar com as ideias atuais como se elas fossem inquestionáveis. Deve se esforçar para superar as ideias improdutivas e buscar o melhor conhecimento possível. Deve lutar contra o erro, refutando as doutrinas ruins e divulgando a verdade. Por exemplo, muitas pessoas acreditavam que a escravidão física que perdurou durante séculos a milênios nunca ia deixar de existir. Elas achavam que enquanto existisse humanidade, existiria escravidão, e que as práticas de escravidão eram positivas para a economia. Porém, hoje essa percepção mudou, e ainda bem. Para as pessoas do nosso tempo, é óbvio que é possível viver sem escravidão. Na verdade, o que nos perguntamos é como a escravidão existiu por tanto tempo, com o consentimento de tantas pessoas. Abrindo um parênteses aqui, não faremos uma análise da escravidão financeira e mental do mundo moderno, implementada pelos governos, já que quando um grupo de indivíduos vivem da sua energia produtiva com base no uso da força, isso também é um tipo de escravidão.
Uma ideia bem embasada pode fazer toda a diferença para que o padrão de vida das pessoas melhore e que a civilização possa progredir em vários campos, seja científico, social, ético e tecnológico. Da mesma forma, foi a adoção de ideias verdadeiras que permitiram o progresso da humanidade e a revolução industrial, o que permitiu a sobrevivência da atual civilização, tal como temos hoje, mesmo em meio a diversas dificuldades e obstáculos que muitos julgavam impossíveis de serem superados. Mas hoje sabemos, por exemplo, que acabar com a escravidão não era impossível e não iria prejudicar a economia e o avanço social, ao contrário, coisas que muitos no passado acreditavam. Por que essa mesma mudança de mentalidade e adoção de novas ideias não pode acontecer em outras áreas? O que julgamos como impossível hoje pode se tornar realidade no futuro, mas para isso é necessário que as pessoas acreditem nas novas ideias e divulguem essas ideias para mudar aos poucos a mentalidade dos indivíduos. Daí a afirmação de Hayek parece muito adequada. A tarefa dos que acreditam nas ideias da liberdade é mudar a opinião dos indivíduos, de forma que se torne possível ideias que hoje parecem impossíveis. E essa possibilidade nunca foi tão real, pois vivemos na era da informação barata e descentralizada. Hoje é muito fácil descobrir informações novas e diferentes do senso comum e transmiti-la para mais pessoas. A experiência que despertou o entusiasmo de Donald Bourdieu pela economia foi em sala de aula, numa universidade, e agora ela pode ser feita por meio de sites, canais do YouTube, bloggers, e-books e várias outras formas. E assim, pouco a pouco, as ideias da liberdade vão se tornando cada vez mais populares, mudando para melhor a realidade de todas as pessoas. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Lucas 2022, revisado por historiador libertário, narrado por Peter Turguniev. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever no canal e depois no ícone de campainha. Até a próxima!